Boa noite, pessoal. Estamos aqui. E aí, Ernesto? Vou Salve, ter que salve. fazer um áudio. Meu áudio tá bom, Ernesto, para você aí? Agora eu tô com Tá outro bom, equipamento. tá bom, tá bom sim. Tá bom. É, essas novidades ainda a gente está se adaptando. Então é isso, Ernesto. Vamos esperar aí, dar Os o minutos. horário certo para ser pontual. Acho que travou aqui. Opa, Oi, tá aí? tô aqui, tô aqui, tô aqui. Tá, faz parte da tecnologia, né? Internet aqui em Corumbá hoje não tá muito boa também. Tem que mandar um moleque ali desligar o videogame. Outro dia, outro dia eu fiz uma live, cara. Mandei o moleque desligar o videogame, ele veio pra sala e ligou o Netflix. Aí, puf, caiu do mesmo jeito. Nossa! Você não explicou direito, né? Aqui em casa é a mesma coisa também. Não tenho filho, ainda mais a mesma situação, né? Todo mundo tem que se adaptar. Vamos. E aí, expectativa, Mas e aí, expectativa expectativa é boa, Diego? Bastante gente, você acha é que boa, Ernesto? É, a gente divulgou aqui nas nossas redes, né, sociais, eu também, aí no pessoal que a gente tem trabalhado a campo e tal. O grande detalhe é que agora tem muita live, né, cara? Todo dia tem uma live aí interessante. Então, às vezes, a gente acaba conflitando, né? Mas vamos deixar o pessoal entrar aí e a gente e aí você, né, vai vê o salvar que que. vai salvar no IGTV, né? Isso, finalizando, eu salvo no IGTV e também aqui no equipamento, caso dê algum problema. Vocês costumam jogar no YouTube depois ou não? Sim, nós ainda como instituto, uma live aconteceu isso, porém nosso objetivo é esse. Agora a gente já firmou ali a utilização do YouTube, então eu vou subir, por isso que eu salvo aqui no equipamento, para depois subir no YouTube também, e aí ficar disponível a nossa conversa. Bom, eu vou dando boa noite aí para todos que estão nos prestigiando, que os últimos detalhes de internet, conexão de internet. Esperar aqui o Ernesto. Pronto, estou aqui. Pronto. Eu que saí de propósito agora, porque eu estava no roteador lá do quarto do fundo, Aham. pro coisa que está aqui pertinho. Para tentar maximizar, né? É. Então, Ernesto, já deu aqui as 7 horas. Vamos apresentando aí o que a gente, como que surgiu toda essa ideia, como que surgiu essa parceria. Primeiro, eu, como representante do Instituto Homem Pantaneiro, gostaria de agradecer sua presença aqui na live e pessoalmente e também em nome do Instituto, todo o suporte que você deu para o Instituto e para o nosso projeto com as onças inicialmente, né, para tentar utilizar a cerca elétrica como estratégia de predação para rebanho bovino e hoje a gente já, depois da experiência que nos foi passado por você e por praticamente 5 anos de campo já, hoje a gente consegue já expandir esse trabalho, mas se não fosse esse suporte inicial, não só técnico, como também de equipamentos, né, que essa parceria nos rendeu, a gente não conseguia estar aqui nesse momento, certo? Então, obrigado em nome do Instituto. E aí eu queria que você se apresentasse e para a gente começar nosso papo.
Primeiro uma honra estar com vocês aqui. Sou fã do trabalho de vocês. Falo de vocês aí para todo mundo, porque no mundo de ecochatos, né? Vocês não são ecochatos, né? Vocês são muito conscientes, né, cara? Preservando, sim, né? Óbvio, querendo preservar, mas entendendo vários ângulos, né? Entendendo vários ângulos, vários views, né? Ângulos de visão. Eu sou Ernesto Coser Neto, sou veterinário e sou gerente de produtos da Datamar Strutest e sou responsável pelas linhas de cercas elétricas. A linha Speedrite, Patriot, Terco, a gente tem várias linhas de cerca elétrica no Brasil e no mundo. Né? É uma empresa da Nova Zelândia com 80 anos de experiência no mercado de cercas elétricas. A gente atua em 120 países do mundo. A maioria por exemplo, a maioria dos parques na África são nossos clientes, mas eu não tinha experiência. Eu sabia como é que se dá o choque. E aí vocês me chamaram para aquele desafio grande, sabe? E o que eu fiz? Foi ensinar para vocês a lógica do choque, quantos joules mínimos eu preciso usar, meu eletrificador tem que ter uma potência mínima, tem que ter uma voltagem mínima, como é que se dá o choque, a história de positivo e negativo na cerca. E aí, com essas informações na mão, vocês saíram pesquisando a melhor configuração disso e acharam um monte de soluções que eu não sabia. Eu sabia a técnica do choque. E vocês uniram a técnica do choque ao comportamento animal. Então, isso é mérito de vocês, realmente. E está tendo muito sucesso, né, cara? O que é bem legal. É isso, Ernesto. Como a gente combinou antes, e eu já até falei para algum dos parceiros, essa história de sucesso que a gente colocou no nome dessa live, ela não se resume apenas ao trabalho do Instituto Homem Pantaneiro com o seu trabalho. Ela acaba representando esse início, essa entrada do serviço de vocês aqui no Pantanal, e hoje a gente tem aí a tecnologia de vocês sendo implementada lá no Jofre, com excelentes resultados pelo pessoal do Pantera, outros parceiros. Então, essa história de sucesso representa todos os atores aqui do Pantanal, não só o meu trabalho e o seu trabalho, né? Então, exato, assim, isso. Foi incrível para mim, Diego. Assim, vocês me ligaram, nós estamos com um problema, morrendo muita onça, você pode nos ajudar? Eu falei, acho que posso, né? A empresa tem bagagem para isso, mas vamos ver o que. E aí quando eu fui encontrar vocês, eu fui com o Rafael da Pantera, Pantera Brasil, e aí a viagem para ele de Campo Grande até aqui da Uana, né? Já foi mágica. Miranda, já foi mágica, porque né, fui aprendendo informações do mundo novo, do que eu não tinha menor conhecimento, assim, sabe? Então, foi fantástica a viagem com o Rafael, e ali nasceu essa parceria que está dando frutos, né, cara? Já tem trabalho nosso com o Instituto Onças do Iguaçu, estamos para começar alguma coisa com onça pintada, sabe? E vários cases de sucesso pelo Brasil afora, assim, sabe? Então, tudo graças a vocês, assim, sabe? E é interessante, Ernesto, lembra toda a sua palestra, sua capacitação, para a gente já começar aí a evolução dessa história. Toda vez que você apresenta a cerca elétrica, você sempre cita, principalmente, às vezes, a resistência que alguns produtores têm com equipamento, porque já tiveram experiências com outros equipamentos e falar, não, cerca elétrica me dá muito trabalho, a cerca elétrica não funciona. E depois que você começa a implementar e explica que hoje, com a evolução do material, com a qualidade que o material, que os produtos, tanto de vocês como de outras empresas, mas quem trabalha conosco, a Speedrite, quem está implementando essas atividades, a Speedrite aqui no Mato Grosso do Sul e no Mato Grosso também, hoje eu me peguei numa situação semelhante num grupo de pesquisadores de onça pintada. E a gente estava conversando justamente sobre uma cartilha de 1999
que citava a cerca elétrica já como uma estratégia de manejo do conflito entre produção e conservação. E a pessoa que colocou essa cartilha para discussão, ela fala, olha, a cerca elétrica está aí desde 99 e o pessoal continua reclamando. Então, o mesmo argumento que eu levo para essa pesquisadora que não trabalha diretamente com a cerca elétrica, mas trabalha com outros fatores da onça, é essa informação que você traz nas suas palestras, né? A evolução dos equipamentos. Hoje, o equipamento, como você fala, a energia armazenada, a energia liberada, né? A realidade do equipamento é outra. Então, em 1999 já ficou para trás. Mas é mais que isso, viu, Diego? Não é só equipamento. Né? Você é veterinário, eu sou veterinário. Você aprendeu alguma coisa sobre cerca elétrica na sua graduação? Nada. Muito menos eu. Muito menos eu, entendeu? Então, vou fazer 25 anos de formado agora, esse ano. Eu estou há 8 mexendo com cerca elétrica. Na Datamaster, Test, Speedrite. E eu cheguei na empresa, cara, confesso para você que eu não sabia para que servia um isolador de canto, sabe? Daqui a pouco eu me dei conta que ninguém sabia nada, sabe? Quando eu me dei conta que essa tecnologia não foi ensinada nas universidades, veterinários, agrônomos, ou tecnistas, técnico agrícola, não aprendeu a tecnologia correta. E não existe tecnologia que dá certo fazendo errado. Sabe? Então, não tem. Por melhor que seja o equipamento, até com o equipamento bom, mal instalado, não vai funcionar. Sabe? Então, quando eu me dei conta disso, falei, cara, para tudo. A gente, comercialmente falando, falei assim, nós só vamos vender no dia que a turma aprender a usar. Sabe? Então, eu faço sempre essa comparação. Só se vende sêmen para quem sabe inseminar. Eu só vou vender cerca elétrica para quem sabe usar. Tá? E diferente de outras tecnologias, eu, na verdade, não estou abrindo o mercado, eu estou reconquistando. Porque todo mundo já tentou usar e com informação ruim e com equipamento inadequado, não funcionou. Sabe? Então, por isso que eu apanho tanto. Sabe? Por isso que é tão difícil quebrar essa resistência. Porque o cara tentou usar e não funcionou. Sim, e esse foi o problema. Não existe tecnologia que funcione fazendo errado, sabe? Então, o que a gente fez? A primeira coisa, vocês me levaram lá na fazenda, a gente deu um treinamento. Como é que escolhe o eletrificador? Quanto joule tem que ter? Sabe? Qual que é a voltagem mínima no arame? Como é que se dá o choque? A história que o solo é o negativo, o arame é o positivo, e tem que fechar o curto. E muitas vezes, animal de pata pequena e solo arenoso para piorar. O animal não descarrega o choque. Então a gente teve que ensinar essas coisas para todo mundo que ninguém sabia. E eu falo ninguém, cara, a gente está trocando cerca nas Embrapas, sabe? Nas universidades do Brasil. Assim, o que eu tenho defendido? Não deveria ter, porque a cerca elétrica nasceu na Nova Zelândia como ferramenta de manejo de pastagem. Né? No Brasil, não deveria ter cursos de manejo de pastagem que não envolvesse cerca elétrica. E não tem, sabe? Então, a gente aprende a formar pasto, sabe a hora de sair, de entrar de toda espécie forrageira, aí você pergunta para o cara, numa fazenda tecnificada, olha, você reformou o pasto, você escolheu o melhor capim, o mais produtivo, você sabe a hora de entrar e sair, mas você está conseguindo ter uma alta eficiência de pastejo? A resposta é não. Não por quê? Porque os piquetes são muito grandes. E por que são muito grandes? Porque piquetear com cerca convencional é proibitivo, o custo inviabiliza, e a elétrica, eles tentaram usar e não conseguiram. Então o piquete fica gigantesco, à beira do bebedouro, o capim rapa, no fundo do piquete o capim passa e todo mundo colhe mal e aceita perder pasto, sabe? Enquanto que na Nova Zelândia eles são referência mundial em não perder uma folhinha de capim. Então, assim, complementando, o controle de predação é um segundo braço do primeiro braço, que é manejo de pastagem. E nem para isso a gente aprendeu. Quanto mais aprender para conter invasão e predação, sabe? Então, é uma história muito mais longa do que só equipamento. Sim. E, Ernesto, quando
quando eu vejo seus vídeos e vejo você falar como as pessoas, os produtores e nós, técnicos, né, veterinários e quem está a campo, enfim, temos que aprender a utilizar as tecnologias existentes. Essa é a realidade também para o próprio conflito entre produtor e onça-pintada, por exemplo. A gente ainda não trabalha junto, tem trabalhado cada vez mais, buscado essa conexão, produção e conservação, e tirar esse conhecimento da academia, né, e levar para o produtor, porque o produtor, o que a gente encontra hoje, é o produtor precisando de ajuda, entendeu? E o nosso trabalho como pesquisador é desenvolver tecnologia e principalmente aplicar a tecnologia. Mas para você principalmente desenvolver uma tecnologia ou aprender uma metodologia para depois aplicar essa metodologia, você precisa de pessoas com vontade de fazer isso, de quebrar paradigmas e também que queiram trabalhar, né? Porque você aprendeu tudo isso trabalhando, observando, e eu também. A gente está ali querendo trazer a mudança, a gente não está só problema, né? Qual que é o seu problema, produtor? Vamos tentar resolver junto? Então, quando a gente começa a aprender o potencial dessas ferramentas, não só da cerca elétrica, mas também, às vezes, começar a agregar uma melhoria no manejo, e onde eu queria chegar em tudo isso, é que hoje que a ciência já observou e constatou em relação ao conflito, é que justamente é mais barato você aumentar a produtividade da sua fazenda em todos os fatores, com correção de manejo, sanitário e diversas outras estratégias de manejo, do que ficar só, por exemplo, tentando achar que a cerca elétrica, por exemplo, é a solução. A cerca elétrica é uma excelente ferramenta, mas ela tem que estar associada a uma melhoria do manejo da fazenda como um todo, né? E eu acho que é o nosso papel fazer isso, né? Como veterinário, como técnico, levar esse conhecimento e aplicar esse conhecimento, né? A próxima vez que te trucarem, Diego, eu conto sempre essa história. Eu estava numa... Assim, eu falo que eu sou o chato da cerca elétrica, sabe? Cara, uma vez que eu sei o que eu sei, e eu sei o que o mercado não sabe, me dá um desespero, que eu vejo tanta perda, tanta ineficiência, e seria tão simples, né, ajudar, né? E aí eu comecei a procurar como é que eu multiplico essa informação, né? Como é que eu faço ela andar? Então, assim, eu não perco a oportunidade. Eu falo com um cara que pode me ajudar a passar informação para mais 2, 3, eu descarrego o meu catecismo no cara, sabe? Então, eu sou o chato da cerca elétrica. Mas, graças a Deus, eu estou sendo abraçado. Mas eu tenho uma história que foi muito bacana. Estava numa rodinha de pesquisadores, e aí chegou um pesquisador assim: Ih, Ernesto, para com esse papo de cerca elétrica. Eu não acredito em cerca elétrica. Falei, doutor, eu não trabalho com saci pererê, mula sem cabeça ou fada do dente. Eu trabalho com tecnologia. O senhor domina essa tecnologia? Claro que eu domino, rapaz. Tem 30 anos que eu trabalho com essa... né? Então o senhor domina? Então me diz, como é que é a configuração para uma cerca para vaca Nelore com cria bezerro no cerrado na seca? Ele gaguejou, tem diferença? Tem muita. Você não sabe essa? Eu vou te perguntar a mais básica então. Qual que é a voltagem mínima que eu preciso ter no arame para o gado começar a respeitar a cerca? Ele também gaguejou e não soube responder. Eu bati nas costas dele assim e falei assim, o senhor conhece alguma tecnologia que funcione quando você não consegue responder a primeira pergunta dela? Então, assim, na hora que te trucarem também, você pergunta para assim, escuta, como é que é a configuração para cerca para segurar a queixada? Na seca, como é que você sabe a configuração numa seca? Que aí tem a história de começar baixo, intercalar positivo e negativo, ter 6.000 volts no mínimo, ter um amplificador de no mínimo 6 joules. O cara não vai saber, sabe? Aí você pergunta, qual que é a voltagem mínima? O cara também não vai saber. Aí, sabe, aí ele admite, ele toma o tombo e admite que o problema não é tecnologia, o problema é informação.
sabe? Exato, exato. Que não existe tecnologia que dá certo fazendo errado. Então, aprendeu Sim. essa. Na hora que te trocarem, você... Pum! E tudo evolui, né, Ernesto? Tudo evolui cada vez mais rápido, né? Então, não só a qualidade do equipamento, mas também como a informação. Então, você tem que estar sempre atualizado e aprendendo com todo mundo, seja com um artigo científico, seja com um técnico de campo, seja com um produtor que está observando aquilo ali. E é interessante que a cerca como estratégia anti-predação, ou depredação, que hoje é o termo mais correto para usar dentro da ciência, quando a onça está comendo uma presa que não é a presa silvestre dela, seja é um animal doméstico, nós hoje chamamos de depredação. Certo. Mas, popularmente, continuamos na predação. Ela evoluiu, ela vem evoluindo, não fomos nós que inventamos, nós adaptamos, principalmente como o nosso trabalho sempre teve a parceria com o Rafael do Pantera. Nós adaptamos primeiro uma metodologia que era do Daniel Sconamilho, depois o Rafael ele fez uma adaptação nessa na configuração de cerca. Sandra Cavalcante com Peter Crouch e Fernando Tortato também testaram a cerca elétrica em 2008 na Fazenda Santa Teresa. E hoje nós, até o momento, hoje a Fazenda ainda utiliza cerca elétrica como estratégia de predação. A fazenda está dentro de uma unidade, rodeada por unidade de conservação, dentro da rede de proteção e conservação da Serra da Molar e produz gado. Está satisfeita com a cerca elétrica, mas é aquilo, né? Aprendeu a utilizar, teve um técnico, essa equipe praticamente morou 2008, 2009, 2010 na fazenda. Quando nós começamos a realizar os trabalhos lá em 2015, eram visitas mensais, qualquer reconfiguração foi conversado com a gente e hoje a metodologia lá, eu posso falar, funciona. Porque nós estamos vendo a evolução. Assim como hoje o Rafael, eu vou colocar aqui, já que a gente está falando de onça, eu vou colocar aqui o vídeo que a Fundação Pantera fez junto com os aliados deles. Deixa eu diminuir aqui, ver se eu consigo. Os aliados deles, Speedrite, Bell, sobre a utilização da cerca elétrica. Enquanto isso, a gente vai conversando. Mostra justamente a reação, né, do animal ao choque. Essa é uma maternidade também próxima a casa. Eles associaram a estratégia, né, de manter animais mais vulneráveis próxima da casa, fizeram esse piquete não muito grande. Esse é um dos segredos também para a estratégia de predação com a cerca elétrica. Não fazer áreas muito grandes com cerca elétrica, como a gente já falou aqui, segurando o gado, né? O gado. Que é a função. Aí à noite o predador foi lá. O predador foi lá olhar, fazer E é interessante que esse próprio trabalho da Sandra Cavalcante, em 2008, apontou que o animal tomou o choque. Não é um choque que inviabiliza o animal. O animal simplesmente é repelido da área. Então, respeita o choque. E é interessante que esse trabalho, eles concluíram, assim como outros que trabalham com cerca elétrica para outras espécies, que os animais eles acabam se adaptando à tecnologia. Então, você vai sempre ter que refinar às vezes, a altura de fio. O que hoje nós vemos, principalmente na área com queixadas. Agora vamos falar aqui, vamos gerar um registro do Instituto Homem Pantaneiro no começo do nosso trabalho com cerca como estratégia de predação de lavoura, né? Queixada. É importante falar que nós trabalhamos com queixada. Essa metodologia pode ser aplicada e utilizada com outras espécies? Sim. Olha lá, tomou a pancada. Exatamente. Então, respeita o choque. Nós não inviabilizamos a entrada o acesso dessas espécies à fonte de água, fonte de alimento. Elas são impedidas
de entrar em áreas de produção. Em todas as áreas onde nós trabalhamos, tanto na cerca elétrica para queixada ou para onça pintada, as áreas de corredor ambiental, de biodiversidade, onde esses animais podem se locomover em busca de alimento e fonte de água, são respeitados. Então, só aquela área de produção que fica inacessível para a espécie. Então, a gente sempre pensa também no bem-estar dessas espécies selvagens, né? Para não falar que a gente está pensando apenas na produção. Acho que o caminho é esse, né? Conciliar produção com conservação, coexistir, né? Que é esse termo que a gente tem utilizado muito, Ernesto. A coexistência, né? Que já é uma via de estudo onde você deixa de enxergar isso como um conflito. Porque quando você vê como um conflito, tanto o produtor quanto a espécie perdem fatores negativos. Porém, quando você pensa em coexistir, você leva em consideração o prejuízo financeiro do produtor, outros prejuízos do produtor e também da espécie. Então, você associa o ser humano que vive aqui com as perdas. Então, coexistir é necessário. Nós precisamos conservar e nós precisamos produzir. Não tem como fazer uma coisa isolada da outra, né? Assim, eu acho que vale a pena a gente aproveitar essa live e até meio que tecnicamente explicar como é que se dá o choque para todo mundo depois, para que fique isso. Mas eu só queria comentar uma situação, que existe um romantismo também, né, cara? Ah, porque ali é a terra da onça. O produtor tem que ficar com esse prejuízo que ele que invadiu a terra da onça. Meu amigo, a sua cidade também já foi terra da onça. Sabe? Então, exatamente. Por que na sua cidade você não quer a onça e na fazenda do cara que produz a comida para você, você acha que ele tem que ficar com esse prejuízo? Sabe? Então, o prejuízo é de todos, sabe? O prejuízo é de todos. Então, a gente tem que pensar realmente num conjunto de como coexistir. Né? Sim, essa é a coisa. E assim, você comentou aí sobre não fazer mal nenhum para o animal. Pra você ter uma ideia, nossos equipamentos são certificados, são vendidos em mais de 130 países do mundo. Então, sofre fiscalizações e obedece normas mundiais, né? Inclusive, pessoa com marca-passo pode tomar um choque nosso que não tem problema, entendeu? Então, assim, e acho que vale a pena a gente entrar, Diego, se você me permite, por que nós estamos reconquistando o mercado? Porque todo mundo tentou usar e não foi bem, sabe? Não foi bem, primeiro, porque instalou errado, em segundo, porque os equipamentos eram muito inapropriados. No Brasil, por exemplo, não existe uma padronização sobre as potências dos eletrificadores. Então a gente sabe que para animais de pata pequena, eu preciso de um eletrificador mais potente, porque ele tem que descarregar esse choque no solo, ele tem menos contato com o solo, e ele descarrega menos o choque, então eu tenho que caprichar no choque nele, num volume maior. E aí você vai lá e compra o eletrificador achando que ele é grande, porque está escrito lá no manual dele que ele é grande, e ele não é, cara, sabe? E não tem fiscalização. É como te indicarem comprar uma bomba d'água de 10 HP, o engenheiro hidráulico, para você aqui vencer essas resistências, você precisa de uma bomba de 10 HP. Você vai lá e compra e a água não chega lá onde você queria, sabe? E por que não chega? Porque não tem 10, tem 0,1. Cara, tem 0,1. A relação na cerca elétrica é essa. Eu falo que eu vivo um mercado semelhante ao de semente de pastagem, por exemplo, no passado, que você comprava um saco de semente de pastagem dizendo que tinha uma pureza alta e só tinha torrão e palha lá dentro. Sabe? Então, não tem fiscalização. Sim. E vamos lá. Como é que se dá o choque? O animal toca no fio do arame, o choque vem no corpo dele, desce no solo e pelo solo corre até encontrar o aterramento que a gente fez no eletrificador. Então, na hora que o choque encosta, chega lá no aterramento do eletrificador, é quando esse animal sente o choque. Portanto, animais de pata pequena descarregam menos choque no solo, então sente menos o choque.
eles estão mais isolados. Solos arenosos ou secos, o solo não tem condutividade, o grãozinho de areia não se toca também, e eu não consigo fazer com que esse choque corra até o aterramento e esse animal não sente o choque. O que a gente faz então? Trabalha com identificadores de no mínimo 6 joules para animais de pata pequena e põe um fio positivo e um fio negativo na cerca. E esse fio negativo, eu não uso isoladores, ligo ele no aterramento lá do eletrificador, né? O fio do choque está ligado no eletrificador. O fio sem choque, eu ligo no aterramento do eletrificador e faço mais aterramentos auxiliares ao longo do caminho. Então esse fio negativo passa a fazer o papel de um chão molhado. Entendeu? Então eu estou imitando a natureza, sabe? Então na hora que esse animal toca nos dois, independente, porque eu sempre preciso do positivo e negativo. Em solos úmidos e argilosos, o negativo é o solo úmido e argiloso. Mas em solos secos e arenosos, ele não é negativo. O animal vira uma espécie de um passarinho que senta lá em 30 mil volts e não toma choque, porque ele não toca em nada aterrado. Então a gente imita a natureza e põe um fio positivo e um fio negativo na cerca. Na hora que ele toca nos dois, ele fecha a pancada. Tá? Então, para animais de porte pequeno e pata pequena, a gente começa mais baixo, com 15, aí é você, né? Aí é configuração, quem vai me falar, como é que é a configuração, por exemplo, que você tem feito dos fios para porcos, né, e para onça? Então, isso, como eu te falei, a gente veio adaptando a parte da onça, né, que já tem mais estudos com isso. Então, nós adaptamos e, a partir da nossa experiência, hoje a gente utiliza um protocolo que é o mesmo preconizado por outras instituições também, sempre citando Pantera Brasil. Rafael Hugenstein, que parceirão, me trouxe até aqui, vamos dizer assim, com todo o conhecimento. E 20, 40, 60 e 80 dos fios. Como? Repete que cortou. Repete. 20 centímetros o primeiro, 20 centímetros o primeiro com choque, 40 centímetros o segundo sem choque, 60 centímetros o terceiro com choque e 80 centímetros um quarto sem choque. Essa configuração que a gente está usando, porém existem outras metodologias que são aplicadas e as pessoas podem perguntar, Diego, mas qual que é a certa? Olha, a certa, assim como qualquer estratégia certa para sua propriedade, ela tem que ser desenvolvida. As pessoas me perguntam, Diego, qual que é o pulo do gato para funcionar a cerca elétrica? Eu falo que, olha, o pulo do gato, ou o que a gente faz, é analisar tudo que já foi feito até o momento, de bom e de ruim, e a partir disso, elaborar um protocolo para a propriedade que a gente está trabalhando. Existe o básico? Existe, que é esse que a gente fez. Para porcos, a gente está usando o primeiro choque também negativo a 20 centímetros, o segundo a 30 centímetros, e a diferença é menor para porcos. A altura é menor para os porcos, né? Então, o que a gente tem feito é justamente isso. 20 centímetros o primeiro, positivo, o segundo. Isso. Positivo, segundo. Intercalando também. Perfeito. Você sabe que assim, todo mundo tentou usar, devido a essa falta de padronização. O cara comprava o eletrificador lá e na verdade, cara, a gente conseguiu desenvolver um simulador que eu em laboratório, eu fui testar os meus concorrentes no Brasil. Tá? O que eu faço? Eu simulo uma cerca problemática. O que é uma cerca problemática? Arame fino, enferrujado, muita emenda, isolador ruim que não isola, capim tocando arame. Isso é uma cerca problemática, onde o choque teria dificuldade de correr. Tá? Eu simulo uma cerca problemática e aí eu pego vários edificadores do mercado e vou colocando esse desafio perante vários eletrificadores do mercado. E com o voltímetro eu meço quem coloca mais voltagem nesse desafio padronizado. Cara,
para nossa surpresa, eu tenho eletrificadores que vão de meio joule até 63. Tá? Eu não encontrei no Brasil eletrificadores desses comuns de mercado que superem o desempenho do meu de meio. Então, o meu eletrificadorzinho de meio, que não serve para animais de casco pequeno, de pata pequena, porque eu preciso ter um volume maior de choque, teve o desempenho superior a 90% dos eletrificadores que eu testei. E aí, como é que vai funcionar, Diego? Sabe? Não tem Exatamente. como. E aí tem uma Sim. história bacana. Hoje, por exemplo, a Belgo é parceira nossa lá com a Pantera, nesse vídeo aí, ajudou a gente a fazer. Mas, e eu me aproximei muito deles, eles nos abraçaram. Nós e eles temos uma parceria com a Embrapa do Gado de Leite lá em Coronel Pacheco, Juiz de Fora. E aí o gerente da Belgo foi dar uma palestra lá na General Pacheco, na Juiz de Fora. E era online, eu estava aqui em casa assistindo. E ele é amigo meu, né? E ele falou assim: vocês estão com parceria com a Speedrite também, nós estamos entrando agora, o Ernesto é muito amigo meu, ele só é meio mentirosinho. Ele diz que segura até onça, sabe? E 2 anos depois, menos de 2 anos depois, tá ele aí parceiro numa solução de cerca elétrica para onça. Voltou. Então o que eu disse? Tá Voltou cortando, aqui. Diego. Aham, tá Voltou? oscilando aqui um pouquinho, mas eu consegui te ouvir, sim. Então, mas só a geral, 2 anos depois dele ter me chamado brincando comigo, ele é meio mentirosinho, tá lá parceiro numa cerca elétrica para onça. Assim. Então, você vê o nível de descontentamento, desconfiança, que até pessoas ligadas à cerca, tá certo que eles não dominavam a cerca elétrica, né? Não era Sim, sim. o produto deles. E agora eles estão começando a aprender cada vez mais e a gente tem crescido muito o trabalho, sabe? Mas é cômico, né? Do mentirosinho, agora o parceiro para a cerca Sim. elétrica. Do mentirosinho. Tá mostrando. Todos. Vamos fazer aqui, respondendo umas perguntas. Pode ser? Pode, claro. Primeiro, deixa eu ver. Cortou, Diego, não ouvi a pergunta. Opa, voltou? Voltou aí? Agora sim. Voltou aqui. Agora vai? Não tá chegando o som. O Sem som. Ernesto vai voltar aqui. Agora vai. Alô? Alô? Você agora me ouve? Me ouve, Ernesto? Será que é aqui ou aí que tá falhando? Tá me ouvindo? Tá me vendo?
Tá me ouvindo aí?